Bom, a síndrome de Down é uma patologia genética, em 95% dos casos ela não é herdada, então não tem nenhum outro caso na família e nasce a primeira criança com síndrome de Down. O diagnóstico ele é clínico, então a gente avaliando a criança, vendo aquelas características faciais associadas a qualquer malformação congênita, a gente vai pensar na síndrome de Down. Porque síndrome em genética seria aquela patologia que a gente tem várias alterações, todas provocadas por uma mesma causa. Então, a trissomia do 21, no caso da síndrome de Down, é a causa de todas as malformações e as características físicas que a gente observa nessas crianças. O diagnóstico a gente pode fazer ainda intraútero, então existem exames rotineiros que os obstetras têm feito, já são hábeis em solicitar, ultrassons morfológicos, teste de risco fetal, que vai trazer uma suspeição maior sobre aquela criança, se ela pode ou não ter síndrome de Down. O diagnóstico intraútero vai ser confirmado através do cariótipo ou de líquido amniótico ou de vilo corial. E após o nascimento, a avaliação clínica é suficiente para a gente afirmar esse diagnóstico, mas que sempre pode ser confirmado com o cariótipo, principalmente para poder a gente calcular qual é a chance do próximo filho desse casal também ter síndrome de Down. Porque a gente sabe que 5% de todos os Downs têm uma causa que é hereditária. Então, o risco para a próxima gravidez é um risco elevado. 95%, portanto, tem um risco baixo. A chance para a próxima gravidez é um risco considerado baixo. A gente sabe que a frequência de ocorrência da síndrome de Down aumenta com a idade materna avançada, que para a genética é a partir de 35 anos. Uma vez diagnosticada, essa criança vai precisar de um acompanhamento multiprofissional. O principal tratamento dessa criança vai ser a estimulação precoce. O tratamento com fisioterapia, fonoterapia, terapeuta ocupacional, psicólogo, para poder estimular essa criança para que ela não tenha o que a gente chama de atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, que é a dificuldade para sustentar o pescocinho, dificuldade para sentar, para engatinhar, para andar, para falar. Então a gente quer que esses ganhos aconteçam numa idade normal. E para isso acontecer numa criança com Down é necessária essa estimulação. Um outro acompanhamento que é necessário é o acompanhamento médico, porque existem outras alterações, outras patologias que podem surgir junto com a síndrome de Down. Então a gente tem a questão do hipotireoidismo congênito, existem algumas leucemias que podem acontecer no paciente com Down, anemias, então a gente precisa acompanhar essa criança. Outro acompanhamento que é necessário são de vacinas especiais. Não toda criança com síndrome de Down deve ser encaminhada para o Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais para que ela tome vacinas que não estão no Programa Nacional de Vacinação rotineira das crianças. Então, ela vai receber vacinas que não estão no Programa Nacional gratuito. Essas crianças nascidas com Down, elas têm alguns direitos estabelecidos por lei. Então, a gente tem direito através de um encaminhamento médico, um relatório médico que contenha o CID assinado pelo médico, tem direito aos benefícios do LOAS, que é um auxílio doença, tem direito também ao passe livre intermunicipal, o passe livre municipal e o passe livre interestadual. Essa criança pode ser encaminhada para uma avaliação com um geneticista, para que seja orientada essa família, seja feito o aconselhamento genético, mas um bom pediatra talvez seja capaz de acompanhar essa criança sem necessidade de estar acompanhando regularmente com um geneticista. Então, a gente costuma fazer uma avaliação inicial, faz o aconselhamento e entrega a essa família uma orientação para que o pediatra siga em todas as idades dessa criança. Nesse dia 21 de março, o que a gente tem que trazer para essas crianças é a diminuição do preconceito. Então, a gente tem que acabar com essa limitação. A gente costuma dizer que não existe deficientes, existe o ambiente que torna aquele indivíduo deficiente. A gente precisa incluir, trazer esse indivíduo para a sociedade, realmente estabelecer que ele seja incluído, possa ser capaz de produzir, capaz de ter um emprego, capaz de ter uma vida independente e autônoma, para que ele consiga ser capaz mesmo de exercer todas as suas funções como cidadão.